Finanças municipais. O que tenho de recursos? A gestão de recursos como instrumento de transformação no planejamento municipal. Saber que recursos o município tem à disposição é mandamento básico para um bom gestor. Assim, este trabalho fornece informações sobre as receitas próprias municipais, as transferências estaduais e os impostos e contribuições federais transferidos da União aos municípios. A fim de mobilizar os gestores, apresentamos também os principais temas de interesse que tramitam no Congresso Nacional. Os 10 mandamentos de um gestor eficiente. Primeiro, institui e cobre seus impostos. Essa é uma competência estabelecida na Constituição sujeita a sanções pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, entenda o potencial de desenvolvimento de suas próprias receitas e das transferências do Estado e da União. Muitos gestores administram uma arrecadação inferior àquela que potencialmente poderiam arrecadar, em razão do desconhecimento de sua capacidade de arrecadação, tanto com relação às transferências constitucionais estaduais, como com relação ao potencial tributário de arrecadação de impostos de sua competência. 3. Não gaste mais do que arrecada. Seja prudente. Essa é uma qualidade que o gestor deve cultivar, pois o histórico da evolução das receitas mostra que sempre existem altos e baixos na economia. Saiba o que você tem de recursos disponíveis. 4. Atualize seu Código Tributário Municipal. Uma administração tributária eficiente tem em sua essência uma legislação clara e atualizada. 5. Estruture a administração tributária municipal. Capacite seus funcionários. Integre setores. Modernize os instrumentos de trabalho. 6. Conheça a realidade da comunidade. Saiba quais são as necessidades prioritárias da comunidade local e invista esforços para garantir o atendimento dessas necessidades. 7. Não assuma responsabilidades que não são do município. 8. Atente-se para o que acontece no Congresso Brasileiro. Deputados e senadores podem estar discutindo matérias de extrema importância para as receitas municipais de interesse da comunidade local. 9. Compartilhe boas práticas da sua gestão. O que é bom precisa ser replicado. 10. Lidere de forma democrática. Ouça a todos e delegue responsabilidades a quem de fato você confia e sabe que fará o trabalho dentro da legalidade. 2. Gestão de recursos financeiros, competências e obrigações constitucionais. A Constituição Federal de 1988 garantiu aos municípios, a partir da descentralização de poder, a autonomia política, composição do governo local, eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores, elaboração e publicação de atos e normas locais, lei orgânica, por exemplo, administrativa, prestação de serviços de interesse local e financeira, instituir e cobrar seus tributos, bem como aplicar sua renda da forma que entenderem melhor. No âmbito da autonomia financeira dos municípios, cabe à administração, na esfera de suas atribuições, na gestão de recursos públicos, o papel de monitorar suas receitas e a execução da despesa, sempre em compatibilização com o Plano Plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a Lei Orçamentária Anual LOA. Nesse aspecto, a Constituição Federal estabelece dois pontos importantes: a instituição do Sistema de Controle Interno, que terá como finalidade a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, ao mesmo tempo em que avalia os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e a competência para instituir, cobrar e arrecadar seus tributos, sendo eles o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, usualmente conhecido pela sigla ISS, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, o Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens e Imóveis e de Direitos Reais a eles relativos, ITBI, além das taxas e contribuições, tema que será detalhado no decorrer deste trabalho. A Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, Lei Complementar 101 de 2000, também prevê, em seu artigo 11, como requisito de responsabilidade na gestão fiscal, instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do município. Atenção, gestor, o não atendimento ao que dispõe a LRF constitui crime por omissão de responsabilidade do gestor. No entanto, no Brasil vigora uma concepção de que boa parte dos municípios de pequeno porte são ineficazes na gestão de seus recursos, especialmente porque não arrecadam os tributos que lhes são conferidos pela Constituição Federal, sendo mantidos quase que em sua totalidade por repasses constitucionais de arrecadação estadual e federal. De fato, dados extraídos da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, a partir dos relatórios do Finanças do Brasil, FINBRA 2014, que contém informações sobre as receitas e despesas de cada município brasileiro, mostram que, quanto maior a população do município, maior a arrecadação per capita, o que revela que municípios com menor população não arrecadam seus tributos com a eficiência de cidades maiores. Para análise desses dados, classificamos os municípios por porte, considerando a população como principal variável.
até 10.000 hectares, 2.459 municípios. Entre 10.001 e 20.000 habitantes, 1.383 municípios. Entre 20.001 e 50.000 habitantes, 1.080 municípios. Entre 50.001 e 100.000 habitantes, 348 municípios. Entre 100.001 e 200.000 habitantes, 155 municípios. Entre 200.001 e 500.000 habitantes, 106 municípios. Entre 500.001 e 1 milhão de habitantes, 22 municípios. Acima de 1 milhão de habitantes, há 17 municípios. Então aqui tem uma tabela da arrecadação per capita, que a fonte é a Fimbra-STN 2014. Se alguém queira fazer alguma análise, é só consultar esse material. Os dados da tabela 1, essa que nós estamos conversando, apontam que as receitas per capita do ISS, IPTU e ITBI dos municípios com população até 10.000 habitantes não representam nem a metade da arrecadação per capita dos municípios com população entre 100.000 e 500.000 habitantes. Em contrapartida, as receitas de transferência do Estado, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação, ICMS, e da União, o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, representam respectivamente 70,38% e 40,53% das receitas correntes dos municípios de pequeno porte, o que caracteriza bem o cenário de dependência. O gestor conseguiu identificar onde seu município se encaixa e, infelizmente, os entes locais mais dependentes do FPM vivem diariamente em uma montanha-russa, em que normalmente as quedas forçam um grito de socorro. Temos uma figura ilustrando a montanha-russa do FPM. Quando ele está caindo, geralmente existe esse alerta e esse pedido de socorro que o autor comenta. As oscilações demonstradas na figura 1 referem-se ao período de janeiro de 2015 a junho de 2016, o que é de sobremodo preocupante. No entanto, equivoca-se quem diz que a gestão de recursos do município de pequeno porte é ineficiente porque sua capacidade de arrecadação é inferior em relação a municípios A ou B. Pelo contrário, as características e diferenças regionais, bem como os desníveis das condições de desenvolvimento entre um município e outro, acabam refletindo nas suas receitas. Além disso, na história do municipalismo brasileiro, os entes locais têm recebido cada vez mais encargos e responsabilidades, mesmo sem a contrapartida das correspondentes fontes de custeio. Isso tem levado a um quadro de desequilíbrio na Federação Brasileira, em que os municípios, em que pesem as vastas necessidades a que devem atender, carecem de recursos financeiros próprios para lhes fazer frente. Além das questões históricas e regionais, o fato de que poucos municípios fazem investimentos em suas estruturas ainda é uma grande verdade. Muitos municípios carecem de uma boa estrutura, como um departamento ou secretaria, ou ainda um órgão específico de fiscalização e arrecadação, bem como uma estrutura de pessoal qualificado e capacitado, além de investimentos em tecnologia e modernização da administração tributária. Dentro do aspecto da cobrança de seus próprios impostos, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE sobre o perfil dos municípios brasileiros, Gestão Pública 2015, revela que, dos 5.565 municípios que responderam à pesquisa, 354 não cobram o IPTU. Desse total, 233 são da região Nordeste e 101 da região Norte do país. O Instituto também perguntou quantos municípios possuem cadastro de empresas contribuintes do ISS. Cadastro do ISS propriamente dito, 492 municípios responderam que não possuem, o que inviabiliza por completo a cobrança e o controle desse imposto. Adicionalmente, quanto ao aspecto da modernização dos instrumentos de trabalho, o IBGE perguntou se os municípios possuem a planta genérica de valores PGV informatizada e 2.070 municípios responderam não possuir. Mais informações sobre esse tema podem ser obtidas na consulta ao item 6.2 dessa cartilha. Quanto ao cadastro do ISS informatizado, 1.203 municípios informaram não ter implementado tal tecnologia. Esses dados revelam que a ausência de estrutura capaz de executar e cumprir o seu papel no âmbito da administração tributária municipal pode ser um dos grandes problemas arrecadatórios dos municípios, sem falar que descumpre o ordenamento constitucional e a responsabilidade na gestão fiscal. Gestor, isso mostra o quanto é importante o investimento em ações para quantificar e qualificar sua receita. Se pensarmos na estrutura administrativa municipal como um corpo humano, sem dúvida a receita seria o oxigênio desse corpo. Parafraseando, a receita é indispensável para a execução de qualquer planejamento. 3. O novo gestor e os desafios das finanças municipais. Ufa, o trabalho até aqui já lhe exigiu umas boas gotas de suor, não é mesmo? Mas agora, como candidato eleito, é hora de descansar, certo?
Isso é o que todos gostaríamos de afirmar, no entanto, há muito a ser feito. O primeiro ano de mandato é certamente aquele em que o gestor mais se dedicará a conhecer a rotina administrativa, bem como sua estrutura, legislação e especialmente as receitas e despesas sob sua gerência. Sabe-se que para muitos de vocês assumir a administração do município é uma missão nova, para outros tantos representa a continuidade de uma tarefa já muito praticada, com grandes conquistas e uma lista extensa de superação de desafios. Conheça mais, em 2013, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, a partir de uma pesquisa de opinião realizada em 3.853 gestores municipais, obteve as seguintes informações. Cerca de 1.800 gestores classificaram a situação encontrada na prefeitura como ruim ou péssima. Em 2.600 municípios existiam dívidas de curto prazo, que representavam em média 16% do orçamento anual da prefeitura. Em 2.240 municípios existiam dívidas com fornecedores que estavam com 5,7 meses de atraso. Em 818 municípios, a folha de pagamento estava com atraso. Em 565 municípios, o 13º salário do ano anterior estava atrasado. Entre outras situações, como obras e equipamentos pendentes de pagamento, rezas a pagar a descoberta e recursos correntes que não eram suficientes para fazer frente às demandas da população. 3.1. É hora de arrumar a casa, então por onde começar? Um balanço da situação financeira se faz necessário nesse momento. É importante que o novo prefeito, juntamente com sua equipe técnica, efetue no mínimo as seguintes avaliações: situação de adimplência junto aos órgãos, entre eles Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, Companhia de Água e Energia, Empresa de Telefonia, Bancos, etc. Situação de adimplência quanto à folha de pagamento, férias e 13º salário. Identificar a dimensão de custos com folha de pagamento, salário de servidores efetivos, comissionados, pagamento a prestadores de serviço. Material necessário para a manutenção da administração, situações dos estoques de materiais didáticos, de expediente, merenda e medicamentos, etc. Situação de adimplência junto a convênios celebrados. Situação dos arquivos de documentos legais, contábeis, financeiros, administrativos e a confiabilidade dos mesmos. A adimplência das vinculações constitucionais. Identificar se os recursos públicos com vinculações obrigatórias estão sendo direcionados para o fim específico. Atendimento aos limites e responsabilidades estabelecidos pela LRF. Equilíbrio nas contas públicas. Compatibilização dos valores da receita e despesa constantes na LOA com as metas de resultados estabelecidos na LDO e PPA. Efetiva implementação de todos os tributos previstos na Constituição Federal. Observância dos limites de gastos com pessoal. Observância dos limites de endividamento. 3.2. Que recursos tenho? Essa é uma das primeiras perguntas que lhe vem à cabeça? Se sim, parabéns. Você está começando pelo caminho certo. Não é possível planejar qualquer ação sem antes saber o que você tem de recursos e quais compromissos já existem em relação a eles. Muitos dos bons planejamentos construídos são, em sua maioria, engavetados por falta de recursos. Então, antes de você investir boa parte do seu tempo na construção de um plano de ação, saiba o que você tem de recursos disponíveis. Gestor, você já deve saber, mas fazemos questão de lembrar. A Constituição Federal de 1988, que garantiu aos municípios maior autonomia, ao mesmo tempo lhes atribuiu competência para execução conjunta com a União e Estados, trouxe para o bojo dos municípios uma série de responsabilidades, muitas vezes não compatíveis com sua capacidade financeira. A falta de equilíbrio nessa equação, encargos versus fontes de custeio, compromete a autonomia municipal consagrada pela Constituição e depõe contra o Pacto Federativo. Sem autonomia financeira, as autonomias políticas e administrativas não podem ser exercidas plenamente. Então, prefeito, muito cuidado. Um dos 10 mandamentos do gestor eficiente é não assumir responsabilidades que não são do município. Isso pode provocar um cenário de sobrecarga à administração municipal. Fica a dica. Gestor, é possível que você encontre o município em uma situação difícil, sendo necessária a tomada de medidas mais extremas. Assim, com o objetivo de reduzir custos e permitir que recursos sejam investidos nas necessidades da comunidade, a CNM sugere: estrutura administrativa, distribuição de secretarias, enxugue a administração e reduza as secretarias, remanejamento de servidores, servidores cedidos, recrute os servidores municipais integrantes dos quadros de carreira, atuantes em áreas que não são da administração municipal. Modernização dos instrumentos de trabalho. Avalie a possibilidade e a necessidade de implantação de instrumentos modernos para agilizar e desburocratizar a fiscalização e arrecadação de impostos, como, por exemplo, a nota fiscal de serviço eletrônica. Revisão da legislação básica, lei orgânica, planos de carreira, Código Tributário Municipal, entre outras. Transferências constitucionais e legais. Gestor. Nessa sessão abordaremos duas espécies de transferência, a constitucional e a transferência legal da União. A transferência constitucional refere-se à parcela das receitas federais arrecadadas e destinadas aos estados e municípios em decorrência de previsão na Constituição Federal,
Conforme a Carta Magna, o objetivo dessas transferências é amenizar as desigualdades regionais, ou seja, promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Isso está no artigo 161, inciso 2º. Entre as transferências constitucionais abordaremos, inciso 1º, Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Segundo, Apoio Financeiro aos Municípios, AFM. Terceiro, Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações, FEX. Quarto, Imposto sobre Produto Industrializado, Exportação, IPI, Exportação. Quinto, Imposto Territorial Rural, ITR. Sexto, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CID. E sétimo, Imposto sobre Operações Financeiras, OURO, IOF, OURO. Já as transferências legais da União são aquelas previstas em textos infraconstitucionais, tais como leis complementares e ordinárias. Entre as transferências legais abordaremos, inciso 1º, desoneração do ICMS, a Lei Candir, e segundo, compensações financeiras para a gestão ambiental, que compreende compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CFEM, compensação financeira de recursos hídricos, CFURH, royalties de Itaipu, ITA, Fundo Especial de Petróleo, FEP, royalties da Agência Nacional de Petróleo, ANP. 4.1 Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Estrutura: o que é? Como exposto anteriormente, o FPM é uma das principais fontes de receita dos municípios. Prevista no artigo 159 da Constituição Federal, é uma transferência cujo repasse compete à União. A União retira uma quantia equivalente a 22,5% de sua arrecadação em cada exercício para repassar aos municípios. A CNM luta em prol da causa municipalista e obteve duas conquistas na composição do FPM, acrescentando 2 pontos percentuais, totalizando então 24,5%, com a inclusão de duas emendas constitucionais. Continue lendo e conheça mais sobre as emendas. Com que periodicidade o FPM é creditado? Do percentual de 22,5%, o recurso é transferido decenalmente aos municípios, ou seja, nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. O repasse é sempre creditado em dia útil antecipado, caso as datas caiam em finais de semana ou feriados. Base de cálculo. A base de cálculo do FPM provém da junção de dois impostos de competência da União, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados. O FPM tem sempre uma variação de queda ou crescimento durante o ano, e esta oscilação é volúvel em razão das peculiaridades de cada mês. Na figura 2, tabela demonstrativa para que o gestor programe-se no decorrer do exercício. Então nós temos aqui a leitura agora da tabela da figura 2. Comportamento mensal do FPM. Mês de janeiro, resultado ali, mãozinha para cima, o ingresso da arrecadação nos períodos de datas comemorativas como Natal e Ano Novo. Fevereiro, ainda positivo, ingresso do imposto de renda recolhido pelos fundos de pensão. Em março, nós já temos que ter um alerta ali, porque o cenário pode estar negativo, com a arrecadação pura e normal dos repasses que compõem o FPM. Em abril, novamente positivo, leve crescimento da arrecadação se comparado ao mês anterior. Em maio, também positivo, nós temos o melhor mês do ano em razão da entrada de receita nos cofres públicos provocadas pelo resultado da declaração do ajuste anual do imposto a pagar pelos contribuintes. De junho a outubro, pode ser que tenha uma queda, porque nós temos um desempenho inferior ao primeiro semestre, caracteriza-se pela restituição do imposto de renda. Novembro e dezembro, positivo novamente, é o início de uma ascensão na arrecadação pelas datas comemorativas. Como é feita a distribuição? Cada município recebe um valor definido de FPM de acordo com as regras estabelecidas no Decreto-Lei 1881 de 1981. Esse ato normativo determina, pelo número de habitantes, as faixas populacionais, cabendo a cada uma dessas faixas um coeficiente individual. Então aqui nós temos a tabela 2, faixa de habitantes e coeficiente. A decisão normativa TCU número 133, anexo 7, FPM, interior, tabela para o cálculo de coeficientes, exercício 2016. Então, ó, de 1 até 10.188, faixa de até 10.188 habitantes, coeficiente 0,6. E assim vai indo linha após linha. No último ali nós temos de 156.217 habitantes acima, o coeficiente de 4,0. Então, quem quiser mais analisar, só parar o vídeo e olhar melhores os detalhes. Mas a ideia geral já foi aqui exposta. O coeficiente, então, que é utilizado, coeficiente individual de acordo aí
com a faixa de habitantes. Onde é acreditado? O crédito é exclusivamente realizado no Banco do Brasil. O município tem a liberdade de escolher apenas a agência. Principais dúvidas: município de outro estado com o mesmo coeficiente que o meu recebe o mesmo valor? Não, os valores são variáveis. Cada estado compõe uma quantidade de municípios com um número de habitantes diferentes, e o cálculo para a distribuição é com base na população de cada município. Agora, os valores destinados aos municípios de cada estado, estes sim são fixos. Por exemplo, os coeficientes do FPM dos municípios de Luisiânia, Goiás e Rio Verde, Goiás são iguais, então ambos recebem o mesmo valor de FPM. Se for criado ou extinto um município no meu estado, o valor do FPM muda? Sim. Com a criação de um novo município, a cota individual de todos os outros daquele mesmo estado vai diminuir. E o inverso ocorre na extinção, ou seja, há um aumento nos valores de repasse do FPM. Como aumentar meu coeficiente populacional? O aumento do coeficiente só ocorrerá quando o número de habitantes ultrapassar de uma faixa a outra, conforme a tabela 2 que a gente já viu ali anteriormente. O cálculo para a faixa populacional é realizado com base em informações prestadas pelo IBGE. O Tribunal de Contas da União, fundamentado nessa estatística, publica no Diário Oficial da União os coeficientes de cada ente municipal. A nova redação do artigo 102 da Lei 8.443 de 92 suprimiu o prazo de 20 dias para que os entes interessados apresentem reclamação administrativa em face das estimativas populacionais para estados e municípios apuradas pelo IBGE. A CNM, todos os anos, solicita ao Instituto de que forma se dará essa reclamação. Assim, é importante o município reunir os seguintes documentos, que servirão de fundamento para a reclamação. A fundamentação da reclamação poderá se basear em dados indicativos que demonstrem o aumento populacional, como, por exemplo, o censo escolar, população votante, cadastro de usuários do Sistema Único de Saúde, número de ligações de rede elétrica e de água, registro de nascimentos e óbitos, existência de assentamentos e outros. O FPM pode ser retido? Conforme o artigo 160 da Constituição Federal, o FPM poderá ser condicionado caso sejam constatados débitos junto ao governo federal e suas autarquias. O FPM pode ser bloqueado por quais motivos? Se o município tiver parcelamentos em atraso relativos ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, ou PASEP, um bloqueio será realizado por determinação da Receita Federal do Brasil e ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos débitos inscritos na dívida ativa da União ou ainda pelos Tribunais de Contas dos Estados, nos casos de irregularidades detectadas pelo não cumprimento de determinações. Uma outra situação que penaliza o município com o bloqueio do FPM refere-se ao cadastramento e à homologação dos gastos com saúde por meio do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, CIOPS. Nesse caso, o não envio desse relatório também interrompe o acesso aos valores do Imposto Territorial Rural ITR. Como desbloquear o FPM? É preciso fazer um levantamento pelo real motivo do bloqueio, conforme exposto na questão anterior. Caso a irregularidade se deva a algum débito com o INSS ou a 3 guias em aberto do PASEP, é necessário quitar as guias de recolhimento e apresentá-las na delegacia da Receita Federal do Brasil, em cujo município é jurisdicionado, para que assim ocorra a baixa no Fundo de Participação dos Estados e Municípios, o que permite o desbloqueio em até 24 horas. Se o município não puder ir até a sua jurisdição, então terá que aguardar o sistema da Receita Federal do Brasil atualizar sua base de controle de pagamento no dia 28 de cada mês. No tocante aos bloqueios determinados pelos TCE, serão situações mais específicas, como o não envio de informações da execução orçamentária por meio do sistema informatizado de contas. Pelo CIOPS, o desbloqueio é realizado com o envio dos relatórios por uma plataforma disponibilizada pelo Ministério da Saúde, que, em até 72 horas após a atualização, envia dados de liberação ao Banco do Brasil. Fique de olho, o prazo final para o envio dos relatórios do CIOPS, referente ao exercício anterior, será sempre até o dia 30 de janeiro do ano seguinte. Acesse o link e conheça mais, http://www.cnm.org.br/biblioteca/lista/saúde. Quais as deduções incidem sobre o FPM e em que ele deve ser aplicado? A utilização desse recurso não obriga ao gestor uma aplicação vinculada, tornando livre a empregabilidade do erário público. Vale lembrar que desse valor serão retidos 20% relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, 15% para as ações da saúde e 1% referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP.
Quero saber mais sobre o Fundeb? Acesse o link e conheça mais utilizando uma de nossas publicações. Aqui tem o link http://www.cnm.org.br/biblioteca/lista/educação. Como fazer para que se deduza automaticamente o valor referente aos 15% da saúde? O município deve autorizar o débito por meio de um convênio junto ao Banco do Brasil. Assim, para toda transferência constitucional da conta, será realizada a destinação referente às cotas da saúde. Repasses extras, emenda constitucionais 55/2007 e 84/2014. A CNM está sempre em busca não somente de garantir uma melhor aplicação do investimento público, igualmente se esforça para agregar mais recursos para as gestões municipais. A exemplo disso, o movimento municipalista obteve, com várias mobilizações e ações realizadas junto ao Congresso Nacional, o acréscimo de 2% na base do FPM. A primeira conquista ocorreu em 2008 com a publicação da Emenda Constitucional 55 de 2007. O ato garantiu o acréscimo de 1% na composição do FPM a ser entregue integralmente no mês de dezembro de cada exercício a todos os municípios da federação. Esse repasse extra ficou conhecido como uma espécie de 13º, já que a grande maioria dos gestores municipais queixavam-se dos altos gastos com as folhas de pagamento no final de ano. A entidade, por conhecer bem as dificuldades, as crises econômicas e os prejuízos incalculáveis de seus afiliados, empenhou-se novamente para alterar a Constituição Federal, especificamente na composição do FPM, e mais 1% entrou para o rol de conquistas da CNM por meio da Emenda Constitucional 84 de 2014. Esse repasse é entregue a cada exercício no mês de julho. Que deduções incidem sobre esses repasses? Apenas PASEP. Exclusivamente nos repasses dessas emendas, não são descontadas as cotas mínimas e obrigatórias para aplicação em saúde, 15%, e Fundeb, 20%. No entanto, é preciso destacar que, conforme o artigo 212 da Constituição Federal, o município deverá aplicar 25% de sua arrecadação total anual, além do valor que já é destinado ao Fundeb mensalmente. Atenção, gestor. A CNM chama a atenção dos municípios que realizaram convênio com o Banco do Brasil para as transferências automáticas da saúde para a conta do Fundo Municipal de Saúde. Os gestores só devem investir obrigatoriamente em saúde caso constate o não alcance do percentual mínimo, ou seja, os 15% constitucionais, em que deva aplicar o recurso. Da mesma forma que os descendentes do FPM, a aplicação desses recursos é livre. Lembre-se de que todas as receitas oriundas de transferências constitucionais obrigatoriamente devem destinar um montante para cumprir a legislação que estabelece os percentuais de saúde e educação, ou seja, 15% e 25% respectivamente. Classificação por estimativa, o que é? A Receita Federal do Brasil realiza um cálculo provisório das receitas tributárias, aplicando percentuais sobre os valores totais da arrecadação do período passado, conforme estabelecido na Portaria 232/2009 do Ministério da Fazenda. Caso seja constatado que o montante para aquele exercício tenha superado a expectativa, então ocorre a classificação por estimativa, ou seja, uma redistribuição desta arrecadação nos mesmos moldes que o FPM, base de cálculo e coeficiente populacional. Em que conta é acreditado? O repasse ocorre na mesma conta do FPM. Com que periodicidade é acreditado? A Receita Federal do Brasil tem um programa de parcelamento de dívidas de vários impostos. Quando uma pessoa jurídica ou física efetua um pagamento por meio de guia de pagamento do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, a Receita partilha o que é Imposto de Renda e IPI para fazer os repasses correspondentes à composição do FPM e, consequentemente, a distribuição da classificação. Esses refinanciamentos geralmente ocorrem numa média de 3 vezes ao ano e podem haver variações. Que deduções incidem sobre esse recurso? As mesmas deduções do FPM, 1% para o PASEP, 15% para a saúde e 20% para o Fundeb. Em que deve ser aplicado? Não há vinculação também, como o FPM, a destinação é livre. Depósitos judiciais, tema do próximo vídeo.